Não é novidade para quem escuta aqui o Ficções que esse é um projeto que eu faço como amador. Eu não sou profissional do podcast, nem tenho intenção de me profissionalizar nessa área. Da mesma forma, quando eu escrevo no blog, eu exerço a escrita de forma amadora. É algo diferente de quando eu escrevo um artigo para uma revista acadêmica, organizo materiais de aula ou penso em um texto para publicação em livro. No entanto, o fato desse tipo de trabalho ser amador não faz com que eu me dedique pouco a ele. É pelo contrário, de alguma forma. Para ser bem honesto, eu passo mais tempo me dedicando aos podcasts e textos na internet do que eu devia. O certo, eu acho, né, pelo bem do meu trabalho acadêmico, era eu nem fazer mais nada disso. E eu tenho pensado um pouco nisso ultimamente, mas enfim, é uma coisa para eu decidir depois. De qualquer forma, a questão aqui para mim, nesse episódio, é o sentido da palavra amador e o que ela representa hoje. A gente costuma considerar amador um termo pejorativo. Na arte, no jornalismo, nos podcasts, se você faz algo como amador, parece que você faz errado. Ou, pelo menos, você não faz como se deveria fazer, do jeito profissional. Quando alguém diz isso é muito amador, é como se a pessoa dissesse que isso é de mau gosto ou de qualidade ruim. Só que a gente vive uma época em que os amadores e os profissionais podem conviver de maneira mais natural, isso é bom. Os custos de produção caíram muito e não é raro a gente ver trabalhos amadores com mais qualidade do que muita coisa que costuma ser chamado de profissional. Basta ver o tipo de produto que é feito para educação à distância por instituições de ensino e vídeos no YouTube feito a partir de iniciativas individuais. Às vezes, muitas vezes eu diria, a maioria das vezes, o trabalho educativo amador é mais eficiente, criativo e bem recebido do que esse trabalho feito de maneira profissional por essas instituições de ensino que em tese deveriam ter uma qualidade melhor. Só que na prática não é tão simples assim de fazer esse tipo de coisa. Então, fazer uma atividade como amador representa certa liberdade na forma de se relacionar com aquilo que você gosta. E eu acho que essa é a grande vantagem do amadorismo. O podcast, por exemplo, para mim é um hobby e uma extensão da minha atividade profissional. Mas eu não sei se eu gostaria de viver fazendo podcast, de ganhar dinheiro com podcast e ser o podcast a minha fonte de renda e tal. Primeiro, porque é bom saber que eu posso parar quando eu quiser, sem dever nada para ninguém, e entendendo que a importância dessa atividade tem mais a ver comigo do que com quem tem acesso a ele. E depois porque eu acho que, sendo amador, eu consigo fazer as coisas de uma forma mais natural, sem me prender muito a uma demanda profissional de alguém que espera algo de mim, um pouco nesse sentido. Só que eu só me dei conta mesmo de verdade disso recentemente. Faz pouco tempo eu encerrei um blog que eu mantinha há mais de 10 anos. Eu fiquei com pena de não renovar o domínio, de apagar os posts, eu achei que era muito chato ter que fazer isso, mas enfim, eu fiz. E ninguém falou absolutamente nada. Eu não tenho como ter certeza disso, mas a impressão que ficou é que ninguém ligou, ninguém nem notou. E foi aí que eu percebi o nível de amadorismo dessa atividade minha de escrever no blog, mas talvez também dessa aqui do podcast. No caso dos textos, eu percebi, eu me dei conta finalmente de que eu escrevi ali era para mim, só para mim, e ninguém mais se importava. Claro, alguém se importa, alguém lê os textos, alguém gosta, mas no final das contas, quando acaba, ninguém sente tanta falta assim. Quando você tem uma atividade amadora, você experimenta então um certo tipo de liberdade quase que absoluta, o que é bom e triste ao mesmo tempo.